Valor do dólar voltou a disparar com a nova crítica do presidente Lula ao trabalho do Banco Central. Desemprego cai e com mais dinheiro no bolso, o brasileiro vai às compras, o que pode dificultar o combate à inflação. Preso na Espanha, o diretor executivo acusado de dar golpe bilionário nas lojas americanas. Foi suspenso o projeto de lei aprovado em primeiro turno em São Paulo que dificultava a doação de comida aos moradores de rua. No Rio de Janeiro, a expectativa é pela decisão do STF neste fim de semana, se os bares e restaurantes são obrigados a dar água filtrada de graça aos clientes. Congresso argentino garantiu a primeira vitória ao presidente Javier Milei ao aprovar em caráter definitivo o pacote de reformas. Democratas dos Estados Unidos analisam viabilidade da candidatura do presidente Joe Biden depois da participação abaixo da crítica no debate contra o ex-presidente Donald Trump. E o frio natural do inverno deverá chegar com força ao sudeste brasileiro neste fim de semana. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Interpol prendeu hoje na Espanha o ex-diretor executivo que deu um golpe bilionário nas lojas americanas, mas as buscas pela parceira dele continuam. Ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, foi localizado pelo Centro de Cooperação Policial Internacional, que fica na sede da PF no Rio de Janeiro. Ele vive em Madrid, na Espanha, desde 2023, quando estourou o caso das americanas. É importante lembrar que tanto ele quanto também uma de suas diretoras, a Ana Cristina Ramos Saicali, chegaram a ser incluídos na difusão vermelha da Interpol, lista então dos mais procurados do mundo. Segundo a investigação, os resultados financeiros da Americanas foram maquiados para demonstrar um falso aumento de caixa que valorizava artificialmente as ações da companhia na Bolsa de Valores brasileira, a B3. As fraudes contábeis chegaram a 25 bilhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, Gutierrez pedia para que os balanços financeiros fraudados lhe fossem enviados em pendrives para que não fossem rastreados. A Polícia Federal afirma que Gutierrez vinha se empenhando em blindar seu patrimônio logo após deixar seu cargo nas Americanas, sabendo que o escândalo viria à tona. Quanto a Saicali, a PF já sabe, então, que ela está em Portugal e realiza contatos diariamente com as autoridades portuguesas. Em relação a Miguel Gutierrez, o Ministério Público Federal já pediu a extradição dele aqui para o país. Foi suspenso o projeto de lei aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal de São Paulo, que prevê multas de até R$17 mil para quem fizer doação de comida às pessoas em situação de rua. Do jeito que estava, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, já havia dito que vetaria. O projeto de lei de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, ainda vai passar por uma segunda votação no plenário antes de ir para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Segundo o texto, o objetivo da proposta é estabelecer protocolos de segurança alimentar para pessoas em vulnerabilidade social em São Paulo. O projeto impõe restrições às ações assistenciais ao determinar que os doadores só podem praticar o gesto de caridade se cumprirem com uma série de regras, como ter cadastro em secretarias na prefeitura, ter autorização da administração municipal, apresentar um plano detalhado que define onde, quando e quanto será distribuído de alimento e limpar toda a área onde será realizada a distribuição dos alimentos, disponibilizando tendas, mesas, cadeiras, talheres e guardanapos. Caso essas normas não sejam cumpridas, a pessoa física ou as entidades terão que pagar R$ 17.680. Além disso, no caso da reincidência, os doadores perderiam o credenciamento por 3 anos. Segundo o vereador Rubinho Nunes, a medida busca dar segurança, qualidade e maior transparência às ações assistenciais e que a obrigatoriedade de autorizações prévias para fazer as doações garante que as atividades sejam realizadas por entidades idôneas. A cidade de São Paulo conta com mais de 64 mil pessoas em situação de rua.
Entre dezembro de 2012 e dezembro de 2023, o número de sem-teto na capital subiu de 3.842 para 64.818, o equivalente a um aumento de 17 vezes a mais. Além disso, uma pesquisa em domicílios revelou que a capital paulista tem cerca de 1.300.000 pessoas em situação de fome ou insegurança alimentar, dentre elas crianças. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São Paulo, afirmou que o projeto pode ser classificado como uma ação de abuso de poder por parte da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo, em nota, disse: considerando a repercussão do PL 445/23, que estabelece protocolos e diretrizes de distribuição alimentar na cidade de São Paulo, informo que o projeto terá sua tramitação imediatamente suspensa. Suspensão tem por objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações para buscar o aperfeiçoamento do texto. Desde o início, o objetivo da proposta é ampliar a distribuição alimentar, otimizar as doações, evitar desperdício e principalmente acolher as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, dando a elas oportunidade de melhoria, dignidade e higiene ao se alimentar. Já nos Estados Unidos, apenas dormir na rua pode causar punições. A Suprema Corte dos Estados Unidos classificou nesta sexta-feira como constitucionais as leis que proíbem os sem-teto ficarem no caminho. Quem violar a lei pode ser multado em $100, o que para nós hoje significariam R$ 558. Em caso de reincidência, o sem-teto poderá ser até preso. O caso, tratado pelas mais alta corte, teve origem nas regulamentações da cidade de Grants Pass, em Oregon, que proíbem acampar ou usar qualquer tipo de cama em propriedade pública. E no Rio de Janeiro, a polêmica é a água. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da lei que obriga bares e restaurantes a fornecerem água filtrada de graça aos clientes. O Supremo Tribunal Federal dá continuidade, neste fim de semana, à análise de um recurso que debate se é constitucional a lei do Estado do Rio de Janeiro, que obrigou bares e restaurantes a disponibilizar aos clientes água filtrada gratuitamente. O tema estará em debate até o dia 6 de agosto, se não houver pedido de vista, o que daria mais tempo de análise. O voto do relator ministro Dias Toffoli é para manter a lei válida. Essa disputa envolve uma regra de 2015. O texto prevê que bares, restaurantes e estabelecimentos similares são obrigados a servir água filtrada de forma gratuita. Os estabelecimentos devem informar ao consumidor por cartazes da gratuidade do serviço e quem não cumprir está sujeito a sanções do Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, a Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, acionou o Tribunal de Justiça do Rio contra a norma. Porém, os desembargadores consideraram válida a regra. Então, a ANR recorreu ao Supremo, alegando que a lei fere princípios constitucionais como o da livre iniciativa e o direito à saúde e que a medida causa prejuízos aos locais, seja pelo custo do fornecimento da água, seja pelo prejuízo ao comércio de outras bebidas. Em decisão individual, o relator ministro Dias Toffoli rejeitou o recurso. A associação recorreu e o caso começou a ser analisado na segunda turma da Corte. 2 membros da Defesa Civil Municipal de Eldorado do Sul foram presos nesta manhã por suspeita de saquear uma empresa durante as enchentes. Segundo a Polícia Civil, eles derrubaram o muro da fabricante de alimentos usando um trator e levaram produtos do depósito. Jonathan Madruga e Maximiliano Cabral eram voluntários, mas atendiam como servidores. Existia também uma terceira pessoa que participou dos saques e irá responder por roubo. A Prefeitura de Eldorado do Sul negou qualquer vínculo com os acusados. 5 anos depois, aconteceu uma audiência de instrução sobre o massacre de Paraisópolis. Foi uma operação de um dos batalhões policiais mais violentos da capital paulista, que foi até um local para acabar com um baile e matou 9 jovens e feriu 12.
A audiência foi no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital. Em 2019, policiais encurralaram participantes de baile funk com bombas e tiros. A operação durou cerca de 21 minutos e 9 pessoas morreram espremidas em Viela. Os policiais cercaram o quarteirão onde acontecia o ponto central do baile da 17 na comunidade, usando bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral, disparando tiros de bala de borracha, golpes de cacetetes e rajadas de gás de pimenta. Sem ter como fugir, uma parte da multidão correu para uma viela, de acordo com um relatório da Unifesp e do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública. O 16º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo era o responsável pela operação e é o mais letal da cidade de São Paulo nos últimos 10 anos. Os réus do caso passam por mais uma audiência de instrução. Ao todo, 24 testemunhas serão ouvidas pela primeira vez, sendo 2 de acusação e as demais de defesa. Foram relacionadas 52 testemunhas no processo. A última audiência do caso ocorreu no dia 17 de maio e a Justiça ainda não definiu se o julgamento será realizado em júri popular ou não. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os casos de morte decorrente de intervenção policial registraram queda na capital e região metropolitana de São Paulo e que o resultado é fruto do investimento contínuo na instituição, na capacitação dos agentes, a aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo e em políticas públicas para reduzir a letalidade policial e que a Polícia Militar conta com procedimentos operacionais rigorosos e não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes. E veja a seguir, o valor do dólar voltou a disparar com a nova crítica do presidente Lula ao trabalho do Banco Central. E com o desemprego em queda, brasileiro vai às compras, o que pode dificultar o combate à inflação. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que a taxa de desemprego no Brasil este ano recuou para 7,1%. O trimestre terminado em maio teve o melhor resultado em 10 anos. A taxa média em 2023 estava em 8,30% no mesmo período. O mercado de trabalho brasileiro voltou a mostrar força em maio, com novos recordes de população ocupada, de empregos com carteira assinada e da massa de salários em circulação na economia. A taxa de desemprego desceu de 7,5% no trimestre para 7,1%, encerrando o trimestre de maio. O resultado foi o mais baixo para este período desde 2014, quando também ficou em 7,1%, retornando assim ao menor nível para o mês de maio de toda a série histórica, iniciada em 2012. O país registrou uma abertura de 1.081.000 vagas no mercado de trabalho no trimestre até maio, elevando a população ocupada a um recorde de 101.331.000 pessoas. Em um ano, mais de 2.931.000 trabalhadores encontraram uma ocupação. E os salários reais efetivos continuaram subindo, refletindo o dinamismo do mercado de trabalho. A alta na ocupação ocorreu majoritariamente pela expansão do emprego formal. O trimestre encerrado em maio mostrou uma abertura de 330.000 vagas com carteira assinada no setor privado, em relação ao trimestre anterior, encerrado em fevereiro. O total de pessoas atuando com carteira assinada no setor privado subiu a um ápice de 38.326.000. O setor público, também marcado por diferentes tipos de vínculos formais, absorveu 517.000 trabalhadores a mais no trimestre, para um total de 12.534.000 ocupados. A pesquisadora considera que indicadores macroeconômicos como juros mais baixos, redução na inadimplência e arrefecimento da inflação ajudam no momento mais favorável para o emprego. Ao mesmo tempo, a população desocupada recuou em 751.000 pessoas em um trimestre, totalizando 7.783.000 desempregados, o menor contingente desde fevereiro de 2015. Em um ano, 1.162.000 pessoas deixaram o desemprego.
E no mercado de trabalho, quem está conquistando cada vez mais vagas são as pessoas maiores de 60 anos de idade. Alguns estudos e a prática já mostraram que esse tipo de trabalhador pode ser mais eficiente do que se imagina. De acordo com avaliações recentes, empresas do Brasil começaram a perceber que pessoas acima dos 60 anos são mais fiéis aos valores organizacionais, prezam mais pela estabilidade e possuem uma resiliência que agrada ao mercado de trabalho. Com isso, a demanda por profissionais mais velhos virou uma tendência no país. Só no Espírito Santo, mais de 50 mil trabalhadores entre 60 e 69 anos trabalham com carteira assinada, superando a barreira do preconceito por conta da idade. Para essas empresas, a inovação deve ser associada à experiência e ao conhecimento. E por conta disso, há também um grande interesse para que esses funcionários comecem a atuar com a inteligência artificial. Isso porque acredita-se que a grande bagagem linguística e cultural pode contribuir para aprimorar o sistema de IA. E ao contrário do que se imaginava, a prática tem mostrado que muitos desses sessentões estão perfeitamente adaptados ao universo tecnológico. Para se ter uma noção da valorização desses profissionais, hoje existem diversas empresas determinadas a desenvolver programas específicos para a diversidade, focados em contratar pessoas com idade acima dos 60 anos. O presidente Lula repetiu o script, criticou o Banco Central e disse que a situação deverá mudar quando acabar o mandato do atual presidente Roberto Campos Neto e ele indicar o novo comandante responsável, entre outras coisas, pela taxa básica de juros da economia. Campos Neto tem data para deixar o comando do Banco Central, dia 31 de dezembro. Mas até lá são remotas as chances de um clima ameno entre ele e o presidente Lula, principal crítico do trabalho do economista à frente do BC. Prova disso é que em entrevista ao Valor Econômico, nesta sexta-feira, Campos Neto afirmou que as críticas do petista dificultam o controle da inflação. Um dia antes, mas sem citar Lula, o presidente do Banco Central já havia dito que o tempo irá mostrar que a sua atuação sempre foi técnica. Eu vou sair em breve. E o tema político vai continuar e as pessoas vão fazer uma análise um período depois de eu ter saído e vão chegar à conclusão de que, olha, enquanto o Roberto esteve lá, foi 100% técnico e eu acho que o tempo vai mostrar isso, né? E que não cabe a mim ficar, vamos dizer assim, rebatendo ou discutindo temas políticos. Lula respondeu e disse em entrevista a uma rádio de Minas Gerais que o Banco Central contará com uma nova filosofia assim que o sucessor de Campos Neto for indicado por ele. Também o presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central porque ele foi escolhido pelo presidente anterior. É importante lembrar que ele é presidente do Banco Central do governo anterior. É importante lembrar que ele pensa ideologicamente igual ao governo anterior. E é importante lembrar que eu acho que ele não está fazendo o que deveria ter feito corretamente. Sabe? Não está fazendo, mas de qualquer forma ele tem um mandato. Até dezembro ele é presidente do Banco Central e isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente que vai para o Senado e a gente vai construir uma nova filosofia. Campos Neto também tem outro desafio, convergir a inflação com o mercado de trabalho, que continua aquecido e deve continuar ajudando a impulsionar o PIB, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a APNAD, reflexo da taxa de desemprego no país, que caiu 7,1% no trimestre móvel, encerrado em maio. Isso traz uma preocupação adicional para o Banco Central, uma vez que crescendo a capacidade de compra dos trabalhadores, seus empregos, seus salários, né, significa que a gente vai ter um aumento da demanda. E um aumento da demanda tem uma pressão adicional sobre os preços, que já estão pressionados, né, pelo aumento da taxa de câmbio, né, que faz com que os produtos importados cheguem mais caros aqui, e também com alguma pressão vinda das contas públicas. Enquanto isso, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, aparece como favorito de Lula para ser, no fim do ano, o sucessor de Roberto Campos Neto. Mas antes, o nome de Galípolo terá de ser aprovado pelo Senado Federal. E o brasileiro saiu para as compras mesmo. Uma pesquisa apontou que a busca de consumidores por linhas de crédito para empréstimos e financiamento aumentou. E no comércio, a procura por compras a prazo ou com cartão de crédito também está crescendo.
A demanda de consumidores por linhas de crédito aumentou 18,2% em Mato Grosso do Sul, conforme a pesquisa mais recente divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito Serasa Experian. Este economista explica que, além da busca por empréstimos e financiamentos, também tem ampliado a procura pelo pagamento das despesas a prazo, usando a função crédito de cartões de bancos e instituições financeiras. Os principais motivos para este comportamento estariam no crescente índice de pessoas contratadas no mercado de trabalho. Uma questão que a gente verifica há um bom tempo já é que o desemprego no país está caindo, né? Então tem mais pessoas sendo empregadas. A partir disso, quando você tem previsibilidade, você sabe que você tem condições de pagar, então as pessoas assumem mesmo crédito, tá? Eles se endividam, tá? Porque eles sabem que e a empresa que vai fazer também vai contrair com ele, tá? Vai oferecer para ele o crédito, ele sabe que esse cidadão tem condições de pagamento. Então o crédito na sociedade aumenta por causa disso. O aumento na procura dos consumidores por linhas de crédito no estado está acima da média do país, que é de 13,6%, levando em consideração dados de abril deste ano com o mesmo mês do ano passado. Isso coloca Mato Grosso do Sul em 8º lugar no ranking nacional, ficando atrás apenas de Minas Gerais, que teve crescimento de 18,8%, Espírito Santo de 19,2%, Amapá de 21,2%, Piauí de 22%, Amazonas de 22,5%, Acre com 24,1% e, por fim, o índice mais alto atingido em Roraima, com 26,3% de crescimento. O maior poder de compra dos consumidores, aliado à busca por crédito, tem refletido diretamente no comércio. Aqui em Dourados, a cidade mais populosa do interior de Mato Grosso do Sul, a quantidade de clientes que estão pagando dívidas atrasadas cresce de forma tímida, mas os índices de inadimplência estão caindo de forma significativa. É o que aponta um levantamento do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. Ao todo, quase 2.000 dívidas que somam mais de 3.700.000 reais foram excluídas do banco de dados deste sistema de janeiro a maio, ou seja, aumentou em 1,6% o número de débitos quitados por consumidores este ano no comparativo com o ano passado. Já o índice de inadimplência caiu. A quantidade de débitos que deixaram consumidores com nome sujo diminuiu 17,65%. Já o volume em dinheiro destas contas em atraso é ainda menor, reduziu em 30%. Um cenário que tem deixado os comerciantes otimistas, conforme explica o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Comparado com o ano passado, esse período, a redução da negativização, ela reduziu 30%. Quer dizer o quê? O ano passado, em 2023, comparando com 2024, houve uma redução da negativização. Isso quer dizer o quê? Houve também uma retraída no consumo. O consumo de janeiro desse ano a maio desse ano, em torno de consulta, o SCPC, reduziu em 20%. E para quem está precisando de dinheiro, a Receita Federal liberou hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O recurso contemplará mais de 5 milhões de contribuintes, com o valor de 8 bilhões de reais. Segundo a Receita, o dinheiro será depositado na conta bancária informada na declaração de ajuste. Para saber se já caiu, precisa consultar no site ou aplicativo da Receita. Vale lembrar que os pagamentos serão feitos em 5 lotes, com o último para o dia 30 de setembro. E embora o presidente Lula diga que a culpa pela subida do dólar não seja dele, hoje aconteceu a mesma coisa, depois da nova entrevista criticando o presidente do Banco Central. O dólar subiu 1,46% e fechou o dia cotado em R$ 5,58 na venda. A moeda americana terminou o semestre com uma alta de mais de 15%. E a Bolsa de Valores caiu 0,32% aos 123.906 pontos. E veja a seguir, o Congresso argentino deu uma vitória ao presidente Javier Milei com a aprovação do pacote de reformas. E nos Estados Unidos, a participação ruim do presidente Joe Biden no debate com Donald Trump aumentou as dúvidas sobre a viabilidade da sua candidatura à reeleição.
Um novo estudo divulgado hoje pelo IBGE mostrou que a Amazônia ocupa quase a metade do território brasileiro. É grande, mas predomina em menos de 10% dos municípios do país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta sexta-feira uma pesquisa detalhada sobre os biomas presentes e predominantes em cada município do Brasil. Os resultados revelam que a Amazônia ocupa 49,5% do território brasileiro. Entretanto, é a Mata Atlântica que está presente no maior número de municípios. No total, são 3.082, o que equivale a 47%. Já o Cerrado está presente em cerca de 21 dos municípios, enquanto a Caatinga, característica do semiárido nordestino, aparece em 18,49%. A Amazônia, mesmo sendo o maior bioma, só representa 8,55% dos municípios. O estudo mostrou ainda que 1 em cada 6 deles estão situados em áreas onde coexistem 2 ou mais biomas diferentes. São Paulo lidera com 220 municípios, que abrangem tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica, seguido por Minas Gerais, com 167 municípios interbiomas, envolvendo o Cerrado, Mata Atlântica e a Caatinga. Já o Rio Grande do Sul se divide entre Mata Atlântica e Pampa. A pesquisa utiliza como critério a área territorial para definir os biomas predominantes de cada localidade, com o intuito de mostrar uma visão ampla da distribuição geográfica no país. E no Mato Grosso do Sul, o bioma está sendo destruído aos poucos, como acontece com os incêndios que atingem agora a região. Quem vive lá como um pescador sabe melhor o que está acontecendo. Um Pantanal que grita por socorro. Só este ano, 530 mil hectares foram consumidos pelo fogo em Mato Grosso do Sul. Este pescador conta que nos últimos anos a situação vem se agravando. A realidade que a gente tinha 4, 5 anos atrás, que era um Pantanal cheio, com muita vida, com muito pássaro, muita vegetação, né? A gente está passando por esse período de seca, que está mudando muito o cenário, né? Nível de água, baía secando, então a gente observa dia a dia na nossa pescaria que tem mudado muito mesmo. De 1º de janeiro até agora, já foram registrados mais de 3 mil focos de calor no bioma. E olha que os meses mais críticos do ano, que são agosto e setembro, ainda estão por vir. De acordo com os especialistas, esta já é a maior seca da história, registrada desde 1951. Em 2020, quando o fogo atacou em cheio o Pantanal, mais de 17 milhões de animais foram mortos. E este ano, o número pode ser ainda maior. Quem vive na região observa a agonia dos animais. Eu estava retornando para casa, eu vi cervo atravessando a pista, assustado. Tinha uma região que já estava pegando fogo em volta, então tinha um cervo no meio da baía, uma baía bem seca já, né? Tinha vários jacarés ali e o que me chamou a atenção, que tinha 2 tuiuiu e esse cervo ele ficava olhando para o fogo, assim, parece que assustado, né? Um olhar de assustado mesmo. Essa cena aí foi uma cena assim, que me marcou bastante. No combate às chamas, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul conta com o auxílio de aeronaves e apoio da Força Nacional, que enviou esta semana 42 militares do Distrito Federal e 40 do Rio Grande do Sul para ajudar no combate às chamas. O governo do estado decretou situação de emergência por 180 dias. Enquanto isso, quem vive na região segue na esperança de que o cenário mude e a vida volte a reinar na maior planície alagável do mundo. Eu espero que ano que vem realmente venha essa chuva, quantidade de chuva, volume de chuva maior, que a gente precisa. O pessoal que depende da pesca para sobreviver, né? Tem muito ribeirinho na região que está sofrendo com isso, com esse período, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro nesta sexta-feira que tem toda a intenção de permanecer na disputa pela Casa Branca, apesar de um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump, que gerou pânico entre os democratas. O presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden chegaram a Carolina após o debate de alto risco contra o ex-presidente Donald Trump, em evento onde uma multidão de apoiadores de Biden o esperava.
A aparição de Biden em um comício de campanha no estado decisivo da Carolina do Norte ocorreu em meio a rumores em seu alarmado Partido Democrata sobre a substituição do homem de 81 anos como seu candidato. A equipe de Biden estava em modo de controle de danos após o debate de quinta-feira, quando ele hesitou repetidamente, tropeçou nas palavras e perdeu a linha de pensamento, exacerbando os temores sobre a sua capacidade de cumprir outro mandato. Ele esperava acalmar as dúvidas sobre a sua idade avançada e pintar Trump como uma ameaça existencial ao futuro dos Estados Unidos. Não ando tão bem como antes, não falo tão bem como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei como dizer a verdade. Alguns do grupo levantaram discussões sobre se ele deveria continuar como candidato do partido nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro. O desempenho do presidente Joe Biden foi duramente criticado por especialistas e até integrantes do Partido Democrata. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu em sua rede social que o presidente democrata Biden teve um desempenho ruim no debate da CNN contra o republicano Trump na noite de quinta-feira, mas manteve seu apoio a Biden. O jornal americano The New York Times colocou na capa: para servir seu país, o presidente Biden deveria abandonar a corrida. O jornal também reconheceu a trajetória do presidente Biden e disse: Biden tem sido um presidente admirável. Sob a sua liderança, a nação prosperou e começou a enfrentar uma série de desafios de longo prazo. E as feridas abertas por Trump começaram a sarar. Mas o maior serviço público que Biden pode prestar agora é anunciar que não continuará a concorrer à reeleição. O Congresso argentino aprovou um mega pacote de reformas liberais impulsionado pelo presidente Javier Milei. O texto tinha sido alterado no Senado e recebeu 147 votos favoráveis. O Congresso aprovou na madrugada desta sexta-feira o pacote de reformas econômicas chamado Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. A Câmara de Deputados debateu desde cedo as modificações que o Senado introduziu ao texto e, finalmente, deu luz verde ao projeto por 147 votos a 107. O entorno do Congresso foi cercado para evitar protestos e incidentes como os que ocorreram durante o debate no Senado há 2 semanas, ainda que desta vez não tenham sido registradas grandes manifestações. Esta lei avançar para nós é um problema estrutural, mas não é uma vitória sob nenhum ponto de vista do governo Milei, porque é uma derrota. Porque em 6 meses descobrimos que este é um governo que veio empobrecer o povo, que não veio ajustar os políticos como prometeram em campanha. O projeto original de Milei continha mais de 600 artigos, mas depois de um fracasso em fevereiro, o texto passou a ter 238 que sofreram modificações no Senado. Para alcançar aprovação, o governo retirou da lista de empresas a serem privatizadas as aerolinhas argentinas, os Correios e a empresa de telecomunicações RTA. Com uma economia em recessão e a inflação em 280% anual em maio, o país sul-americano sofreu uma queda de 5,1% do produto interno bruto no primeiro trimestre deste ano e tem mais da metade da população na pobreza. E hoje, em entrevista, o presidente da Argentina, Javier Milei, ignorou os pedidos de desculpas do presidente Lula e o criticou, chamando-o de esquerdista com ego inflamado. O presidente argentino Javier Milei ignorou nesta sexta-feira a cobrança de Luiz Inácio Lula da Silva por desculpas durante uma entrevista ao canal de televisão La Nación Plus. Em vez de retratação, o líder ultraliberal descreveu o brasileiro como um esquerdista com ego inflado. O presidente Lula havia dito publicamente que não falaria com Milei até que ele pedisse desculpas. O petista não especificou a quais declarações se referia, embora o argentino já o tenha chamado de corrupto. Na entrevista, Milei disparou: qual o problema? Porque o chamei de corrupto? Ele não foi preso por ser corrupto? Ou estamos tão doentes com o politicamente correto que não se pode dizer nada para a esquerda, mesmo que seja verdade? Ambos os presidentes se cumprimentaram cordialmente quando se encontraram recentemente na Itália durante a cúpula do G7, mas não se reuniram. Lula havia declarado que a Argentina é um país muito importante para o Brasil e que o Brasil é muito importante para a Argentina. Não seria um presidente da República que criaria uma divisão entre as duas nações.
O presidente brasileiro não compareceu à posse de Milei em dezembro, para a qual foi convidado seu adversário político e antecessor Jair Bolsonaro. Milei e Lula se reunirão novamente em Assunção no início de julho, durante a cúpula do Mercosul, bloco comercial do qual são grandes parceiros junto ao Paraguai e ao Uruguai. Um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu a costa do Peru e deixou 9 pessoas feridas, segundo informou o Instituto Geofísico do país. Eram 2h30 desta madrugada quando o terremoto aconteceu a uma profundidade de 42 quilômetros perto da costa de Caravelí, ao sul de Lima. Depois do terremoto, o governo emitiu um alerta de tsunami que foi descartado momentos depois. Câmeras de segurança na cidade de Arequipa capturaram as primeiras imagens do tremor que rapidamente circularam nas redes sociais. Ainda foram registrados até 16 tremores secundários de mesma intensidade, mas apenas 6 deles causaram tremores no solo, indicou o Instituto Geológico Peruano. A rodovia pan-americana que passa pela cidade de Ayahuasca também foi afetada. Como medida de prevenção, aulas foram suspensas. O Peru está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste da América e do leste da Ásia. Nestas regiões, registra-se a maior atividade sísmica do mundo, com pelo menos uma centena de sismos perceptíveis à população por ano. E veja a seguir, estudantes brasileiros fizeram sucesso em um concurso apresentando um foguete movido a açúcar. E o fim de semana promete ser de chegada do frio na região sudeste do Brasil. Uma viagem de 160 membros do Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiros custou mais de R$1.300.000 aos cofres públicos. E os valores do evento, conhecido como Gilmar Palusa, levantados com exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo, ainda poderão subir. O 12º Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa, ocorreu entre esta quarta e sexta-feira na capital portuguesa. Só em diárias, o valor desembolsado está acima de R$1 milhão. O pagamento foi feito a pelo menos 78 pessoas, entre servidores, políticos, seguranças, ministros de Estado e membros do Poder Judiciário. E o valor desta conta tende a aumentar. Nos últimos anos, o evento na capital portuguesa se tornou um dos mais importantes do calendário político brasileiro. Ao longo desta semana, o Congresso ficou praticamente vazio, funcionando em regime remoto. Além disso, o Supremo Tribunal Federal antecipou as sessões do plenário para que os ministros pudessem viajar tranquilamente a Portugal. Ao todo, 160 autoridades dos 3 poderes e ao menos 20 assessores foram à capital ibérica para o evento promovido por Gilmar Mendes. A maioria deles com custos pagos pelos contribuintes. A programação oficial inclui 3 dias de palestras na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. De 318 palestrantes confirmados, 265 são brasileiros, ou seja, 84%. Os outros 44 são portugueses e só 9 são de outras nacionalidades. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do qual Gilmar Mendes é sócio, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e a Universidade de Lisboa. Vale lembrar que o evento é famoso pelas conversas de bastidores, jantares e coquetéis oferecidos por empresas. O órgão com maior número de enviados a Lisboa é a Câmara dos Deputados, com 25 pessoas. Desse total, 21 são parlamentares, incluindo o presidente da casa, Arthur Lira, do PP. Juntos, eles receberam R$257,8 mil em diárias. Nem todos tinham palestras no fórum, mas aproveitaram o evento para fazer política. Todos os candidatos à sucessão de Lira na presidência da Câmara viajaram ao velho continente. O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do qual Gilmar Mendes é sócio, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de Lisboa, informou que não paga passagens ou diárias para os participantes de seus eventos. Mesmo assim,
O ministro do STF disse que não sabe dizer se é alto o custo de R$ 1.300.000 para diárias e viagens. A Câmara dos Deputados, o Senado e a Presidência da República confirmaram as informações, mas não deram detalhes sobre os gastos. E agora vamos falar sobre o inverno, que depois de mais de uma semana ele deve começar a aparecer. No primeiro frio do inverno, 6 capitais devem ter recordes de baixas temperaturas neste fim de semana. O avanço de uma forte frente fria deve trazer o primeiro frio mais intenso do inverno, neste fim de semana. A queda nas temperaturas deve ser acentuada, sendo sentida em praticamente todo o país. O frio deve ser mais intenso nos estados do sul, parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e outros estados. O período de frio intenso deve durar até a próxima terça-feira e quebrar uma sequência de dias quentes que se instalou no país desde 5 de maio, principalmente na faixa central do país. Nesse período, a umidade relativa do ar se manteve muito baixa, com algumas regiões registrando índices abaixo de 20%. De modo geral, as temperaturas já começam a baixar a partir deste sábado no Rio Grande do Sul e o frio dura até terça-feira. Mas o pico de frio deve acontecer entre domingo e segunda. Com o frio previsto, ao menos 6 capitais devem registrar tanto a menor mínima quanto a menor máxima do ano: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima pode ficar na casa de 2 graus em Porto Alegre e 3 em Curitiba no domingo. Já na segunda, a previsão é de mínima de 10 graus em São Paulo e de 16 em Cuiabá. Como no Mato Grosso do Sul ainda não deverá fazer frio, a ideia é sair de casa. Na cidade de Dourados, por exemplo, a sugestão é acompanhar o espetáculo Circolando Lagos. Boa tarde, senhoras e senhores! Respeitável público. Final de semana é dia de circo, sim senhor. E o melhor de tudo, ao ar livre e com apresentações em 2 parques de Dourados. E o espetáculo fica por conta dos artistas do Circo Le Chapeau. O Circo Le Chapeau vai fazer uma apresentação do espetáculo tradicional Pocket Show, que é um espetáculo que em 2024 completa 10 anos, né? Foi estreado em 2014. E a gente vai estar circulando pelos pelos parques que tem lagos na cidade. O projeto original previa 3 apresentações, mas devido a alguns cortes a gente vai fazer em 2, que vai ser no Parque Antenor Martins e no Parque Rego d'Água. Bailarina, moça dos aplausos, malabarista, entre tantas outras funções. No espetáculo, a Társila é a personificação do artista circense. E essa é a ideia: mostrar todas as faces do circo. O espetáculo tradicional Pocket Show, ele fala sobre os circos e os circos tradicionais, onde os artistas fazem de tudo um pouco. E lá no espetáculo, eu sou a bailarina, eu sou a ajudante do malabarista, eu sou a ajudante do apresentador, eu faço o gran finale, eu carrego placa, eu ajudo a carregar as coisas. Então, assim, todos os personagens, todos os artistas que estão participando, eles são diversos personagens, igual a um circo tradicional, que você vende pipoca e aí, de repente, você corre e está lá brilhando, lindo e maravilhoso no palco. As apresentações serão no sábado e no domingo. O primeiro dia no Parque Rego d'Água a partir das 5 horas da tarde e o segundo no domingo a partir das 3 horas no Parque Antenor Martins. E quando o Circo Le Chapeau chega com o tradicional Pocket Show, que é essa homenagem a esses circos itinerantes, ele traz de volta essa essência, né, do circo, do palhaço que cai, da leveza, né? Então a gente brinca com tudo, desde o palhaço que faz a gente rir muito, mas também com números de virtuosos, de malabares, de acrobacia. E isso faz com que a gente se conecte de novo, né? Porque a felicidade, ela é algo nosso, né? Enquanto ser humano. O riso, ele é o sentimento mais compartilhado da felicidade que a gente tem. Então, nada melhor do que a gente rir em cena e fazer também com que o público, o pai, a mãe, o tio, o vó, o morador de rua que seja, aquela pessoa que está ali no parque se divertir. E naquele momento todos somos iguais, independente da classe social, independente de onde veio, o que faz aqui, todos ali estamos só felizes. E o espetáculo Circolando Lagos é gratuito e livre para todas as idades. O governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 14 do mês que vem. Segundo o boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde,
indica que a ideia é aumentar o número de vacinados porque, no inverno, existe um maior crescimento de doenças respiratórias. Entre abril e junho deste ano, a ação já vacinou mais de 5 mil pessoas. No entanto, especialistas comentaram que ainda é pouco. E estudantes da USP, Universidade de São Paulo, levaram medalha de prata com uma invenção no mínimo curiosa: o foguete de açúcar. O Campeonato Mundial Spaceport America Cup aconteceu no Novo México, nos Estados Unidos, e reuniu 156 equipes de vários países. A equipe Júpiter venceu na categoria foguetes e que exige alguns critérios: atingir cerca de 3 mil metros de altura, o motor tem que ser de fabricação própria e a mistura do combustível deve ser com oxidante sólido. Apesar das dificuldades para chegar até a competição, a equipe ainda assim conseguiu uma boa colocação no campeonato, ficando atrás apenas dos campeões absolutos da Copa, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Na competição, 4 grupos acabaram optando pela solução alternativa e curiosa de misturar nitrato de potássio, um fertilizante purificado, com o açúcar. O líder Caio Castelo contou que o açúcar vai caramelizando e vira uma pasta branca. Depois é colocado um molde para ficar no formato certo do motor. Os dois são misturados em um cooktop de indução para não gerar grandes chamas de calor. Mas não tente fazer isso em casa, hein, crianças? O foguete, apelidado de Pacífico, é uma homenagem ao professor Antônio Luiz Pacífico da Politécnica da USP, falecido no ano passado. O foguete foi fabricado a partir de fibras de vidro da parte externa, com tubos feitos na própria USP, módulos de alumínio, peças impressas em 3D e muitos parafusos. O foguete foi testado primeiro em simulações no computador e depois no mundo real mesmo, na USP de Pirassununga, no interior de São Paulo. Chuvas, pouca luz solar, temperaturas mais baixas do que o habitual e poluição. Atual cenário desfavorável intensifica a qualidade da água do Rio Sena. Ainda não é possível nadar nas águas que cortam a capital da França. O prefeito regional Marc Guillaume já tinha sido avisado que os banhos não seriam autorizados no início de julho, devido à alta vazão do rio, que há um mês é 6 vezes maior que o normal desta época. Por este motivo, o ensaio da cerimônia de abertura, agendado para segunda-feira, teve que ser adiado. A concentração de 2 bactérias fecais em que se baseia o regulamento para autorizar o banho sofreu um aumento acentuado diante dos valores das 2 primeiras semanas de junho, com picos muito elevados entre 18 e 20 de junho. Os maus resultados reforçam as dúvidas sobre se as provas de triatlo e natação em águas abertas podem ser realizadas no Sena, conforme planejado. Até mesmo a cerimônia de abertura, com desfile ao longo de 6 quilômetros, está em risco devido ao grande fluxo de água. Em caso de chuvas intensas, a água não tratada pode acabar no rio, situação que as obras de retenção inauguradas pouco antes dos Jogos pretendem evitar. O plano B consiste em adiar os testes por alguns dias, mas não uma mudança de calendário. Pela 5ª vez consecutiva, a final de surf do Rio Pro em Saquarema foi brasileira. E o campeão foi Ítalo Ferreira, que assumiu a 4ª colocação no ranking mundial. O adversário de Ítalo Ferreira foi Iago Dora. Nas semifinais, Ítalo derrotou o americano Griffin e Iago superou o sul-africano Jordan Smith e buscava o bicampeonato. Ítalo venceu o torneio com 2 notas 9, contra 9,33 e 9,17 de Iago. Foi a primeira vez que Ítalo venceu a competição e é a sua 2ª vitória na atual temporada. Com o título inédito, ele assume a 4ª colocação do ranking. Já o vice-campeão ficou na 6ª posição. Vale lembrar que os 2 surfistas não começaram o ano com bons resultados, mas se recuperaram nas últimas 3 etapas. Em 2017, o Rio Pro passou a ser disputado na praia de Itaúna e, desde então, nenhum surfista estrangeiro venceu o torneio. No feminino, a decisão foi entre as americanas Sarah Lindblad e Caitlin Simers. Caitlin é a atual número 1 da categoria e foi a campeã desse ano. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.